E aí, beleza? Existia uma lenda de um guerreiro andarilho que nada temia, pois os inimigos com ele não podiam. Enfrentava qualquer um que interrompesse seu jantar, como esse durão aí que o panda queria enfrentar. Mas só esperou engolir a comida e o pau fechou. No estabelecimento local, foi só inimigo que voou. Amado, reverenciado, todos agora o respeitavam. Até mesmo os 5 furiosos, o panda andarilho admirava. E até com 10 mil demônios ao seu lado na porrada que iriam parar, uma pena que não se passava de um sonho, e o panda atrapalhado agora tinha que trabalhar. Tá na hora de trabalhar! Esse é Paul, um panda bem atrapalhado que era super fã dos 5 furiosos. Os maiores guerreiros da China, só estava atrasado para trabalhar com seu pai ganso no restaurante de macarrão do Sr. Ping, que sempre foi vendedor de macarrão seguindo a linhagem da família. E esse era o futuro do panda, ser vendedor de macarrão pelo resto da vida. Mas sempre olhava para a montanha, para o palácio de Jade do mestre Shifu, que naquela manhã foi surpreendido pelos 5 furiosos e seus aprendizes, só que eles não tiveram muito sucesso. E ele também não teve tempo para dar sermão para eles, pois o mestre Wugei queria vê-lo. E como um dos mestres supremos tinha uma importante mensagem para Shifu, teve uma visão que Tai Lung iria voltar. Ave Maria! E a decisão do mestre Shifu era dobrar a segurança. Porém, o mestre Wugei disse que algumas decisões precipitadas podem levar ao caos. Então as águas tinham que se acalmar para ele poder ver a resposta. E no templo existia um pergaminho do dragão que continha o segredo do poder ilimitado. E quem conseguisse se tornaria o poderoso dragão guerreiro. Tá, mas a pergunta do mestre Shifu era quem seria escolhido. Eu não sei não. Esse cara deve ser doido. Então foi espalhado em toda a vila que o mestre Shifu escolheria o dragão guerreiro. E a China esperou quase 1000 anos para isso acontecer e teria uma grande festa, onde Paul ficou animado e seu pai também, pois era uma ótima oportunidade para vender macarrão. O único problema era subir todas aquelas escadas com o carrinho de macarrão, que ficou horas para subir. E o grande torneio começou. Que segundo o mestre Wugei, o escolhido não salvaria só a China, mas também o mestre Shifu. E Paul custou subir a montanha e além dos portões estarem fechados, já tinha começado o torneio, com a apresentação dos 5 furiosos, que em resumo, depois da apresentação, o mestre Wugei sentiu que o dragão guerreiro estava entre eles e faria sua escolha. Então, no desespero para ver a escolha, já que tinha tentado várias e várias vezes para entrar sem sucesso, Paul iria usar fogos de artifício. Bem no momento que seu pai apareceu, então revelou para ele que não queria fazer macarrão, e sim adorava Kung Fu. Que atrapalhado como era, foi através dessa cadeira que foi parar bem no meio da escolha do mestre Wugei. E para surpresa de toda a China, o mestre escolheu Paul como grande dragão guerreiro. Quê? What the fuck? Claro que para o mestre Shifu aquilo era um erro, pois o mestre Wugei estava apontando para o guerreiro errado. Pois um panda balof que não sabia Kung Fu não poderia ser o dragão guerreiro, que tinha sido um acidente. Só que para o mestre não existiam acidentes e aquele sim era o dragão guerreiro. Então para o mestre Shifu era apenas para esperar que no dia seguinte aquele panda iria desistir. Já na prisão, Shokun, o mensageiro, chegou dizendo para dobrarem a segurança contra Tai Lung. O chefe da segurança até riu, dizendo que a sua prisão era a mais segura do mundo e com mais de 1000 guardas conseguiria segurar sim o tigre mais poderoso do mundo. Ele estava preso e era impossível de sair. Só que foi pelo mensageiro que Tai Lung acharia uma forma de sair, já que uma pena dele caiu bem na sua frente. Enquanto isso, o panda foi levado ao sagrado templo de Jade, muito curioso com tudo que tinha por ali dentro, quebrando um vaso milenar na sequência. Mas para o mestre Shifu, ele não duraria um dia, e se dependesse dele, o panda nunca se tornaria o dragão guerreiro. Pois para ler o pergaminho, antes tinha que dominar as artes milenares do Kung Fu, e o treinamento não seria nada fácil. Conhecendo os 5 furiosos em seus treinamentos, ficando bastante impressionado com a tigresa, o garça, o louva-a-Deus, a víbora e o monkey, todos no alto nível do Kung Fu. E Paul teria que começar nesse nível. Mas ele já pediu uma coisa mais fácil, sabe? Tipo nível 0. Mas segundo o mestre Shifu, ali não existia aquele nível. E Paul acabou perdendo para um boneco de criança que usavam para segurar a porta. E levou a maior surra dos desafios na sala de treinamento. Agora sim, temos um nível 0.
Os 5 furiosos só riam da cara dele, dizendo que o mestre talvez tinha se enganado na escolha do dragão guerreiro. Ele até tentou falar com o Garça aquela noite, mas incomodou ele e o Monkey. E para piorar, a tigresa disse que ele desonrava o Kung Fu, e se ele tivesse um pingo de respeito, iria embora daquele lugar. Porém, o mestre Wu disse para ele não se preocupar com o passado e nem com o futuro, apenas com o presente, que tudo ficaria bem. Enquanto isso, na prisão, apenas serviu para Tai Lung tirar a máquina que deixava ele fraco nas suas costas, e depois disso foi só uma sequência de erros. Primeiro, atiraram flechas que ajudaram ele a se soltar, e essas mesmas flechas ele usou como uma escada para subir a prisão. Depois disso foi fácil, já que os guardas eram rinocerontes lerdos e sem noção, e as medidas de segurança que tinham foi o que ajudou Tai Lung a escapar, já que queriam explodir Tai Lung para deixá-lo soterrado, mas o efeito foi o contrário. Extremamente habilidoso, conseguiu escapar numa boa, mandando o mensageiro de volta com outra mensagem que ele estava de volta. O verdadeiro dragão guerreiro está voltando. Sem problema, é nóis. Já no Palácio de Jade, Paul estava disposto a treinar e aprender Kung Fu. Só que para os 5 furiosos era um saco de pancadas, mas o que o mestre queria de verdade era fazê-lo desistir. Acharia sua fraqueza e exploraria isso, jogando ele das escadas abaixo, que tinha demorado horas para conseguir subir. Porém, aquela noite, conversando com a víbora e o louvo-a-Deus, que o mestre Shifu até já sorriu um dia, mas isso era antes de Tai Lung, o primeiro guerreiro a dominar os 1000 pergaminhos, e o poder subiu à sua cabeça. Acabou preso depois de atacar a aldeia, porém a história de Tai Lung é que ele chegou ainda bebê ao mestre Shifu. Criou como se fosse seu filho e viu um grande potencial nele no Kung Fu. Porém se tornou um guerreiro extremamente arrogante e queria o pergaminho que transformasse ele no dragão guerreiro, mas o mestre Wu Wei viu maldade em seu coração e não deu a ele essa honra. Nisso, Tai se revoltou, destruiu toda a vila e pegaria o pergaminho à força. E o mestre não fez nada, pois seus sentimentos por ele não deixaram. Porém, o mestre Wu Wei era mais poderoso. Usou uma técnica para deixá-lo desacordado e desde então estava preso, mas o mestre nunca mais foi o mesmo. E nunca treinaria ninguém igual a Tai Lung, muito menos um panda gordo e atrapalhado que faz piada de tudo. Teu probleminha. Porém, aquela noite o mensageiro chegou e disse que Tai Lung foi solto e estava a caminho. Shifu então queria saber do mestre Wu Wei se realmente o panda era o dragão guerreiro, pois não acreditava que ele derrotaria Tai Lung. Mas Shifu ainda tinha muito que aprender e ele só tinha que acreditar, pois a hora dele tinha chegado e ele teria que continuar os ensinamentos do Kung Fu sozinho. E mesmo o panda começando a se entender com os 5 furiosos menos tigresa, o mestre agora teria que convencer Paul a aprender o Kung Fu, já que o mestre Wu Wei, o único que poderia pará-lo se foi. Ele teria que acreditar que o panda seria capaz de derrotá-lo, só não sabia como faria isso. E acreditando que isso seria impossível, Tigresa e os 5 furiosos estavam dispostos a lutar contra Tai Lung e sairiam para fazer isso pelo mestre. Aí foi que nessa crise finalmente uma luz surgiu, que Shifu poderia treinar Paul por aquilo que ele mais gostava de fazer. Como chegou em cima? Também tô cagado de fome. E assim começou a jornada para o aprendizado sagrado do mestre Shifu, que envolvia muita comida e a vontade infinita do Paul de comer. E bom, estava começando a dar certo, onde tivemos a melhor luta de hashi por um bolinho da história. E pela primeira vez, Paul mostrou que os ensinamentos estavam dando certo. Recuperou o último bolinho, porém não estava com fome. Já os 5 furiosos chegaram à ponte que dava acesso à aldeia e a tigresa queria enfrentá-lo, dizendo que ela era o dragão guerreiro. Porém, Tai Lung descobriu que o dragão guerreiro desceu do céu em uma bola de fogo e o seu nome era Paul. Finalmente, um guerreiro à sua altura, e a luta dos dois seria épica. E eles começaram a lutar, desafiando as alturas na ponte, que em resumo foi um belo trabalho em equipe, mostrando que os 5 furiosos realmente mandavam bem no Kung Fu. Só que isso não foi o bastante, pois para Tai Lung isso era apenas um aquecimento, e era muito mais forte do que aquilo. Cê é louco. E assim que voltaram, o mestre viu que Tai Lung estava realmente forte, pois nem os 5 furiosos foram capazes de parar. Porém, Paul tinha algo que eles não tinham, o pergaminho do dragão guerreiro, que o transformaria ele em um lutador mais poderoso da China. Então o mestre pegou o lendário pergaminho e deu ao panda. Daria a ele poderes divinos, capazes de ouvir até os batidos das asas das borboletas. Porém, na hora que Paul abriu, o pergaminho deu a ele uma grande revelação. Tá em branco. Uai. Isso só deixou eles pensando que talvez o Wu Wei só era uma tartaruga meio lelé da cuca
que escolheu o Panda como dragão guerreiro por acidente e não sabiam muito o que fazer. Então eram para eles tirarem todos da aldeia que o mestre enfrentaria Tai Lung sozinho. Já Po voltou para casa, encontrou seu pai e estava bastante triste. Porém, seu pai estava animado para a próxima loja e até faria uma cozinha maior para que seu filho trabalhasse com ele. Só que ele estava tão decepcionado que até duvidava que era filho do Sr. Pink. Porém, o ganso do macarrão contou a ele um segredo do ingrediente secreto da sua sopa e era nada. Isso mesmo, não tinha ingrediente secreto. Pois o que ele queria explicar é que para algo ser especial, ele só precisa acreditar que é especial. E foi assim que entendeu do pergaminho. Não existe ingrediente secreto. Porém, no templo, Shifu finalmente enfrentaria seu antigo aprendiz, que tinha se tornado o guerreiro mais forte da China. E olha, pensa num cara com sangue no olho, pois para Tai Lung, seu mestre sabia que ele era o dragão guerreiro, mas quando Wu Wei disse que não, ele apenas aceitou e não fez nada a seu respeito. Mas agora, como o último mestre do Palácio de Jade, tinha a chance de decidir. E se não desse a ele o pergaminho, tomaria na força. E mesmo Shifu sendo um mestre forte, Tai Lung dominava as artes do punho em chamas e venceu facilmente a luta. Queria incansavelmente o pergaminho, porém Po apareceu depois de sofrer para subir as escadas, dizendo que era o dragão guerreiro. E se ele quisesse o pergaminho, que fosse lá pegar. Caraca. Porém, foi uma luta mais atrapalhada do que você possa imaginar. Tai queria o pergaminho e Po não iria deixar. Mas não com o lendário Kung Fu, pelo contrário, protegeu o pergaminho com o que ele tinha pela frente. E pra mim é uma das lutas mais legais das animações. Pois Tai Lung não entendia como um panda daquele tinha tanta sorte e ao mesmo tempo era tão atrapalhado. E para Tai talvez seria o poder do pergaminho. Mas quando finalmente deu um golpe poderoso em Po e derrubou ele, conseguiu o pergaminho e viu que não tinha nada escrito nele. E Po tentou explicar que não existia ingrediente secreto, ao menos que ele acreditasse. Bom, ele com certeza não entendeu e a raiva de Tai foi ainda maior, só que foi uma luta interessante, pois para Po os golpes que eram para desmaiar uma pessoa causavam nele cócegas, e em falar em força, o panda era mais poderoso que Tai, e ainda usou duas das suas maiores habilidades, a barriga, que fez Tai Lung voar em uma altura inacreditável, e o poderoso golpe do dedo Uji, que ninguém era capaz de fazer, mas o Po pegou as manhas. Escaduche. Salvando toda a vila e se tornando finalmente o lendário mestre e dragão guerreiro. Todos ficaram muito agradecidos e consagraram Po. Porém, ele tinha que ver o mestre, dizendo a Shifu que ele não tinha morrido, pois ele finalmente derrotou Tai Lung. E assim como Wu Wei previu, ele trouxe a paz a toda a China. Terminando o primeiro e melhor filme do Kung Fu Panda com um dos melhores vilões da DreamWorks, que realmente tinha a cara de vilão na época. O panda atrapalhado enxergou que não existia ingrediente secreto e que você torna algo especial se desejar. Bom galera, este foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!